Pedro Henrique Dutra. Esse é meu trabalho de iniciação científica sob a orientação do professor Carlos Magno da Costa Maranduba, no Laboratório de Genética Humana e Terapia Celular. O trabalho consiste no isolamento, caracterização e diferenciação in vitro de células-tronco adultas obtidas da polpa dentária humana e do tecido adiposo para recelularização de biomateriais naturais e sintéticos. O tecido cartilaginoso possui pouco conteúdo celular e é avascular, o que implica numa capacidade regenerativa limitada. Os tratamentos também não são eficientes na recuperação total das funções do tecido cartilaginoso. Técnicas de engenharia de tecidos facilitam o reparo desse tecido, por meio do auxílio da recuperação da cartilagem, podendo fornecer uma estrutura tridimensional que retenha as células e forneça suporte mecânico para elas. Isso pode ser feito por meio da aplicação de biomateriais usados como scaffolds, os quais devem ser biodegradáveis, cito- e biocompatíveis, com propriedades mecânicas e biológicas desejáveis, que devem ser capazes de ser fabricados em diferentes formatos. Eles podem ser feitos de polímeros sintéticos, naturais ou uma combinação de ambos. A matriz extracelular de cartilagem descelularizada pode ser utilizada como um desses biomateriais, e elas podem ser combinadas com células antes da implantação do tratamento. As células-tronco são candidatas muito fortes para esse tipo de tratamento, e no presente estudo utilizou-se de cartilagem de traqueia bovina descelularizada como um scaffold natural de matriz extracelular de cartilagem, no qual foram cultivadas células-tronco da polpa dentária decídua humana, buscando avaliar tanto a capacidade de recelularização quanto a viabilidade celular nesse material. Não foi possível, porém, obter células-tronco do tecido adiposo. A obtenção e isolamento dessas células foi feita a partir de dentes de tecidos humanos esfoliados após a assinatura do termo de consentimento por parte do responsável do doador. As células foram isoladas, expandidas e congeladas, e o acompanhamento de seu crescimento e sua morfologia foi feito por microscopia de luz. A caracterização molecular se deu por meio da análise de expressão de genes marcadores de células-tronco hematopoéticas, CD34 e CD45, mesenquimais, Nestin e CD105, e embrionárias, Nanog e OCT4, e foi feito um controle interno por meio da expressão dos genes GAPDH e da beta-actina. Foi feita a extração do RNA dessas células e uma síntese de um DNA complementar a partir desse RNA para utilização como template em PCR. As traqueias bovinas foram obtidas em abatedouro e armazenadas em freezer a menos de 20 graus Celsius até o momento de uso. Foram utilizadas 5 unidades e feito um pool de cartilagem desses em tamanho padronizado. A descelularização dessas traqueias foi feita de acordo com um protocolo desenvolvido e patenteado pelo Laboratório de Genética Humana e Terapia Celular. O teste de proliferação foi feito a partir de MTT, onde foram plaqueados fragmentos de cartilagem, aos quais foram adicionadas cerca de 500 células por poço com os fragmentos, e as leituras foram realizadas em diferentes dias. A avaliação foi feita em espectrofotômetro na absorvância de 570, 650 e 690 nanômetros. Quanto ao isolamento e caracterização das células-tronco, estas apresentaram as características almejadas para o uso no estudo, e as linhagens isoladas mostraram morfologia semelhante a fibroblastos alongadas caracteristicamente como células-tronco mesenquimais, como pode ser observado na imagem. A caracterização molecular confirmou a marcação esperada dos genes, foram expressados os marcadores Nestin e CD105, bem como Nanog e OCT4, porém não foram expressos marcadores hematopoéticos CD34 e CD45, como avaliado na imagem. Quanto à análise do conteúdo de DNA referente à descelularização, o protocolo reduziu significativamente a quantidade de DNA e o grupo descelularizado demonstrou valores abaixo dos parâmetros estabelecidos na literatura para um tecido descelularizado, como pode ser avaliado na imagem. A presença do núcleo nas amostras foi avaliada por meio de cortes histológicos por microscopia de campo claro com HE e microscopia de fluorescência com DAP. Pode-se notar a ausência ou presença mínima de núcleos no HE ou do material genético no grupo descelularizado, na imagem, mais especificamente nas letras E e F, que consistem no protocolo de descelularização. Quanto à análise do MTT, este evidenciou a viabilidade do cultivo das células e a capacidade proliferativa semelhantes quando cultivadas nos fragmentos de cartilagem e no controle positivo, o que indica que o biomaterial não exerceu efeito citotóxico ou inibitório sobre as células e implica numa biocompatibilidade em um microambiente favorável, como evidenciado na imagem. Concluindo, as células-tronco apresentaram as características desejadas para a recelularização, o processo de descelularização foi eficiente, resultando em uma scaffold de matriz extracelular descelularizada. Os resultados obtidos nos experimentos mostraram a viabilidade do cultivo das células-tronco nos fragmentos de cartilagem, e o scaffold de material cartilaginoso descelularizado obtido então mostra-se como uma opção promissora no tratamento de cartilagem lesionada.